Come to me, you weary one, and I will give. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma grande alegria estar voltando com o canal, gravando mais vídeos. Eu sei que a gente não grava vídeo há muito tempo, porque na verdade o propósito de eu ter feito o canal no YouTube foi para auxiliar a congregação onde eu congregava no período da pandemia. Como a gente não podia nos reunir no templo, então eu gravei alguns vídeos, criei um canal no YouTube, postei lá os vídeos e passei o link para o grupo da igreja, para não pesar no celular de ninguém. Então os irmãos podiam ter acesso ao conteúdo ali e está sendo edificado em casa. E a gente ficou muito tempo então sem gravar vídeos, e alguns irmãos tiveram acesso ali ao conteúdo e pediram: olha, não grava mais vídeos. Então eu quero aqui estar abrindo espaço, deixando os irmãos colocarem nos comentários ali sugestões para os próximos vídeos. E esse primeiro vídeo, que vai estar dando abertura ao propósito agora desse canal, que é trazer ensinos, trazer conteúdo do qual os irmãos vão ter a oportunidade de então estar sugerindo, eu peço que os irmãos nos ajudem. Nos ajudem, até porque nós não temos equipamento, nós não temos material suficiente para fazer vídeos melhores. Então é um vídeo caseiro, é simples, os irmãos podem ver, E eu peço que os irmãos curtam, compartilhem, nos ajudem. Não tem o objetivo de ganhar dinheiro com o YouTube, muito pelo contrário, mais para poder aqui a gente estar falando da palavra, para a gente estar tentando alcançar mais pessoas, mais vidas, com aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Irmãos, o tema desse vídeo hoje ele é polêmico, e eu quero colocar o título dele como desabafo. Jesus, quando ele estava sendo tentado por Satanás lá no deserto, no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, capítulo de número 4 e verso de número 8, Jesus vai chegar um momento que ele vai dizer o seguinte para Satanás: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Pois bem, irmãos, hoje eu tenho visto tanta reclamação de pessoas dizendo: Jesus não faz mais milagre nos cultos, porque o povo não ora mais, porque não tem mais temor. Sim, de fato, isso também é uma realidade, uma verdade. Mas vocês querem saber qual é que é o principal motivo de hoje não acontecer milagres na igreja? Os cultos não serem cultos do qual você sai dali renovado? É porque Deus tem deixado de ser adorado nesses lugares. E eu estou falando isso num contexto geral, eu não estou dando aqui nome de placa de igreja nenhuma. A verdade é, irmãos, que é como se eu fosse no aniversário de uma pessoa e eu levasse os meus amigos para esse aniversário, eu me alegrasse, eu cantasse músicas que eu gosto, que os meus amigos gostam, nós nos banqueteássemos e eu virasse as costas, e o objetivo que era ir ao aniversário daquela determinada pessoa, essa pessoa não recebe elogio algum, ela não recebe, ela não tem nem a oportunidade de escutar uma música que ela gosta, porque nós fomos lá, nos alegramos na festa do aniversário do homenageado e ele nem recebeu homenagem alguma. O culto tem se tornado exatamente isso. O antropocentrismo tomou conta das igrejas e o pragmatismo. O antropocentrismo nada mais é, irmãos, é que tirar Deus do centro, em vez de o culto ser cristocêntrico, ele passa a ser antropocêntrico. O homem toma o lugar de Deus no culto e ele passa então a fazer o culto conforme lhe agrada. E Deus tem sido deixado de lado. Exatamente isso. E o pragmatismo, irmãos, nada mais é do que as pessoas que estão realizando este culto, elas não se importam se é certo. O importante é se está dando certo. Porque o foco, o objetivo aqui tem deixado de ser adorar a Deus. E sim, as pessoas irem a um balcão de oferta, numa vitrine, e pegar aquilo que elas querem. Daí você vai dizer assim para mim: irmão Adriano, será que é assim mesmo? Bom, olha só, lá pelo século XVII havia um povo chamado os puritanos. Eram homens de Deus que pegaram a palavra de Deus, eles examinavam as Sagradas Escrituras, eles liam, eles pegavam todos os textos, capítulos, versículos, para ver o que Deus requeria num culto, o que era um culto que agradasse a Deus. E eles vão entender, irmãos, que Deus ele exige que o culto seja feito apenas e exclusivamente a Ele. Ele é o centro da adoração. O culto falso, o falso culto, é aquele que Deus não ordenou. E o que acontece hoje, então, irmãos? E eu vou pegar aqui, e eu sei que algumas pessoas vão ficar bem chateadas comigo. Olha só, como Deus tem sido tirado de lado e as pessoas têm sido introduzidas no centro do culto. Primeiro lugar, olha os cartazes. Você já acompanhou os cartazes de convite para culto?
É o culto da bênção, o culto da vitória, o culto do jovem, o culto da família, culto de cura, culto de libertação. E eu sei que tem muitos outros. Tem sexta-feira forte. Tá, vamos lá. Sexta-feira forte. Como se os outros cultos fossem fracos, então. É isso. Culto da família. Culto do jovem. Culto do jovem, geralmente, então, é só para o jovem. O velho não pode ir, embora que o convite é estendido a toda a igreja, mas é para um público específico. O que acontece, irmãos? O apelo, a chamada dos cultos tem sido para a necessidade das pessoas. Quinta-feira do milagre. As pessoas vão só na quinta-feira, porque só quinta-feira que Jesus faz milagre. Ele não faz nos outros cultos. É só na quinta-feira. Perceba, irmão, que o culto ele deveria ser exclusivamente de Deus. Como é que então deveria ser o cartaz, irmão Adriano? Assim, culto a Deus. Venha adorar a Deus. Mas não, venha, traga a sua carteira de trabalho, traga a sua necessidade. Nós vamos estar orando, Deus vai fazer milagre. E você vai ver que no culto mesmo as pessoas chegam ao ponto de dizer o seguinte: você veio buscar uma bênção, você vai receber. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Você veio para buscar um milagre, você vai receber. Bom, eu entendo pela palavra de Deus que o culto é para adorar a Deus. Eu vou lá para adorar a Deus. Se eu quero um milagre, Jesus ele manda eu ir para o meu quarto, fechar a porta e falar com o Pai em secreto. E publicamente ele vai me honrar. Só que o detalhe é o seguinte, irmão: Deus pode fazer milagre em culto, sim, quando ele é adorado. Jesus ele não se reunia com seus discípulos e ali ele ensinava a palavra, e aquelas pessoas que se reuniam para ouvir ele, no final elas não eram abençoadas. Não tinha alimento multiplicado, não tinha cura, não tinha milagre, mas tinha pregação, tinha palavra. O problema é que hoje não, o apelo é para a necessidade, o apelo é para as pessoas. Então, Deus ele tem deixado de ser o centro da adoração e ele atrai um público específico de pessoas extremamente egoístas que vão lá em busca apenas daquilo que elas querem. E muitas das vezes elas recebem e vão embora, nunca mais voltam. Então, o objetivo, irmãos, do culto que é adorar a Deus tem sido deixado de lado e as pessoas estão tomando conta, o espaço do culto de Deus, estão ali festejando, se alegrando entre elas mesmas e Deus tem sido esquecido. Irmãos, dentro do antropocentrismo, as pessoas fazem loucuras, elas escolhem aquilo que é o melhor, aquilo que é bom para o culto e se esquecem que a palavra de Deus vai dizer o que Deus requer para um culto genuíno e verdadeiro. Eu entendo, irmãos, que a liturgia do culto ela está errada. Pensa só, o culto ele é para Deus, mas o apelo está sendo feito para as necessidades das pessoas em específico. Daí as pessoas chegam no culto buscando a bênção, elas não estão lá para adorar a Deus, elas vieram buscar a bênção. E daí o que acontece? Olha só que interessante. Você vai ver que na liturgia do culto muitas coisas estão erradas. Primeiramente, eu nunca ouvi na palavra de Deus dizer que o louvor liberta e salva. Mas o louvor ele toma parte de quase todo o culto, porque todo mundo tem que cantar. Tu não pode entristecer ninguém, todos têm que participar, todos têm que cantar. Então tem que dar uma oportunidade para cada um da igreja cantar um louvor. E se estiver passando alguém na rua lá e essa pessoa canta, também chama, ela entra e vai cantar um louvor, porque tem que encher o culto de louvor. Mas Paulo ele vai dizer, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. As pessoas não creem mais no poder da palavra. E daí, com a maior hipocrisia, eles vão dizer, chegou o momento mais importante do culto. Bom, o culto tem 1h30, às vezes 2. E dessa 1h30, 1h10, às vezes é só para louvor. E daí 20 minutos para pregação, 15 minutos para pregação. Ué, a palavra não é mais importante? Então por que ela tem tão pouco tempo? E eu não quero entrar no detalhe, no mérito de pessoas que às vezes não estão preparadas para pregar, não tem mensagem para pregar e ficam ali ocupando o espaço e o tempo da igreja, enfadando as pessoas. Mas a palavra, irmãos, ela é o foco principal do culto, porque a palavra é Deus falando agora através do pregador, através do pastor, enfim, quem estiver ministrando a palavra é Deus falando com a igreja. E você percebe que a mensagem, e isso eu vou deixar para o final, para falar sobre a mensagem, eu vou entrar na questão dos louvores. Olha só que interessante, aqui, irmão, desculpa, a palavra louvor, ela vem do hebraico. No original, quer dizer elogio, né? Você já não viu aquela expressão dizendo assim, quando alguém fez algo bem feito, olha, digno de louvor. Porque louvor é elogiar. Elogiar quem? A Deus.
Só que você pega essas músicas antropocêntricas de hoje com nome, título de louvor, e eu não sou contra essas músicas, entenda, você pode sim escutar na sua casa. Eu não estou dizendo que o autor ele não foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para escrever a letra daquela música, para um determinado momento específico, falar ao coração de uma pessoa que está passando por uma luta, uma necessidade, ressaltar que Deus ele ainda faz milagres, né? Dizer que Deus é com essas pessoas, Ele é conosco, Ele ainda opera no nosso meio, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege, Ele é o nosso Deus. Só que você vai entender que isso não é para ser cantado na igreja é para se reunir, para cantar louvores a Deus, elogiar a Deus, enaltecer as qualidades, os atributos de Deus. E daí pegam músicas antropocêntricas que falam de vitória, falam de bênção, é a minha vitória. Veja que nessas músicas Deus ele é deixado de lado e as pessoas são entronizadas. É como se a pessoa fosse a bolachinha mais recheada do pacote e Deus ele tem a obrigação de fazer, de operar, de agir, como se Deus estivesse devendo alguma coisa para nós. Eu tenho uma música, eu não gosto de ficar citando as músicas porque algumas pessoas podem se ofender, mas você para prestar atenção na letra dessa música. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Leia a letra da música, não fica apenas na melodia, leia a letra da música, ela fala exclusivamente da pessoa, do ser humano, o objetivo, o foco ali é massagear o ego daquela pessoa que está ouvindo. Deus ele fica em segundo plano, ele fica como aquele que faz o milagre, mas ele fica em segundo plano. O objetivo ali é a pessoa. A música ela fala apenas para o coração, para o ego da pessoa que está ouvindo. E daí olha só que interessante, as pessoas nunca sentiram a presença de Deus verdadeiramente nos cultos antropocêntricos. Por quê? Porque ela chega, imagina só, você passa uma semana atribulada, você tem uma semana de problemas, dificuldades no trabalho, é em casa, é luta, é dificuldade financeira, é enfermidade, é isso, e daí você vai num culto. Daí você chega lá, você escuta, fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. Olha só que interessante, eu começo a me alegrar, nossa, e é tocado, é massageado o meu ego, é tocado nos meus sentimentos, e eu sou emocionado ali por uma letra de uma música. E eu digo que aquilo ali é a presença de Deus, eu senti a presença de Deus naquela música, Deus ali falou comigo. Irmão, que nem eu disse, Ele pode falar assim com você na sua casa, mas ali o objetivo não é você, ali o objetivo é adorar a Deus. Deus deveria estar sendo elogiado, os atributos de Deus deveriam estar sendo mencionados. Existem tantos louvores que elogiam e enaltecem a grandeza de Deus, quão grande é o meu Deus, digno de toda adoração, maravilhoso, justo, santo. Enfim, existem inumeráveis, incontáveis atributos de Deus que devem ser mencionados, louvados. Mas as pessoas saem dali realizadas porque escutaram uma música que tocou nos seus sentimentos, elas foram emocionadas. Bom, eu não vou citar mais músicas, eu sei que os irmãos que estão me ouvindo sabem e podem procurar e pesquisar e vão ver quando você lê a letra da música, não a melodia, a letra, veja o que ela está falando. E você vai ver que Deus tem deixado de ser adorado. E pessoas, então, passam a ser cultuadas dentro da igreja. Mas vamos para a pregação. A pregação, a mensagem. Irmãos, pregadores hoje, eles não pregam mais contra o pecado. Porque pregar contra o pecado, irmão, é algo absurdo dentro da igreja hoje. É absurdo, porque antigamente se pregava contra o pecado e as pessoas que ouviam mudavam de vida. Hoje, se tu prega contra o pecado, elas mudam de igreja. E olha que você vai entender, irmãos, que as pessoas hoje elas não podem ser entristecidas, elas não podem ser confrontadas porque elas podem mudar de igreja. E muitos dos encarregados, eu não estou dizendo todos, porque eu sei que existem ainda homens de Deus, eu sei que ainda existem pessoas sérias que sabem a importância de ser pregado o evangelho verdadeiro. Mas muitos não querem que sejam pregadas mensagens confrontadoras porque os membros vão sair da igreja e eles estão preocupados com dízimo, eles estão preocupados com a quantidade de pessoas, com números. Não com qualidade de culto, não com a centralidade de Cristo, um culto cristocêntrico, não. Eles querem preparar um culto antropocêntrico, do qual toda a liturgia do culto ela está em volta de as pessoas se sentirem bem, um bem-estar das pessoas naquele lugar. Como se aquele lugar fosse um lugar de refúgio. Não, aquele lugar é um lugar de encontro, do qual os membros do corpo se reúnem para prestar um culto a Deus.
E eu tenho certeza que num lugar assim, onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, Deus ele se faz presente e ele manifesta a sua glória, o seu poder. E daí as pessoas não ouvem mais uma mensagem de um evangelho genuíno e verdadeiro. A mensagem tem sido distorcida, o foco tem sido necessidades, o foco tem sido bênção financeira, o foco tem sido... Eu sei que Deus abençoa, eu sei que Deus multiplica, eu sei que Deus faz todas essas coisas, que Deus cura, que sara. Mas, irmão, enquanto a pessoa não for confrontada, enquanto a palavra de Deus não tocar nela, não amassar ela, não colocar ela contra a parede, mostrar para ela que ela é pecadora e ela precisa se arrepender do seu pecado e se consertar com Deus para que ela possa, então, ter os seus pecados perdoados, porque a Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas como ela vai confessar e deixar se não é pregado mais sobre o pecado? As pessoas vivem uma vida sem regras, se vestem de qualquer maneira, falam o que querem, o que pensam, sendo que Paulo vai dizer que nenhuma palavra torpe saia da boca de um cristão, mas está cheio de gente contando piadinha e nem sabe que está errado. Porque nunca foram alcançados pelo evangelho verdadeiro. Nunca foram um templo morada do Espírito Santo. E alguém pode dizer para mim, irmão Adriano, não, você não pode dizer isso. Eu posso com toda certeza, irmão, porque uma doutrina principal do evangelho, uma doutrina principal da palavra de Deus é a regeneração. Ser regenerado, ser uma nova criatura, receber de Deus uma nova natureza. Porque aqui não é apenas mudar o comportamento, não é apenas mudar a aparência. Se não mudar a maneira de pensar, se não mudar o jeito de eu pensar, não adianta, não adianta. Porque olha só como é difícil o evangelho. Talvez alguém pode estar discordando de mim nesse momento. Olha só como é difícil. Porque na lei, o camarada que ele era pego em adultério, ele tinha que ter testemunhas, ele era pego em adultério, então ele era considerado um adúltero. Hoje Jesus vai dizer o seguinte, olha, não é assim. Em verdade eu vos digo que aquele que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, com ela cometeu um adultério. Mas daí fica impossível. Agora, quem recebeu uma nova natureza, quem é templo, morada do Espírito Santo, ele recebeu agora força, graça. Ele recebeu de Deus poder, porque o fruto do Espírito Santo, um dos atributos, é domínio próprio. A pessoa agora consegue controlar os seus impulsos, agora ela tem força para lutar contra o pecado. Não está dizendo que ela não vai mais pecar, mas agora ela consegue lutar contra o pecado. O cristão verdadeiro ele não vive na prática do pecado. Ele peca sim, mas o pecado é um acidente na vida do cristão, não um estilo de vida. E as pessoas estão vivendo uma vida de aparência, porque o culto tem sido deixado de lado, né? E as pessoas acabam se cultuando a si mesmas. Um culto antropocêntrico, as minhas vontades, é para me alegrar, para me sentir bem, e Deus que fique de lado. Irmãos, infelizmente é triste, mas essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E eu temo, irmãos, que a nova geração que está vindo hoje nunca provou, nunca sentiu a presença de Deus, nunca provou do verdadeiro evangelho e talvez nem consiga provar se não houver remanescentes, homens e mulheres que sejam dispostos a lutar, a defender a palavra, custe o que custar. Talvez você possa dizer assim, irmão, eu até concordo contigo, mas eu não quero estar me envolvendo em problemas, eu não quero estar me indispondo com as lideranças. Isso depende da tua salvação. Talvez você vai dizer assim, não, mas eu vou me preocupar com a minha salvação. O verdadeiro salvo, irmão, ele não se preocupa apenas com a sua salvação. Ele também quer salvar os outros. Me ajuda, irmãos. Me ajuda em oração. Vamos pedir a Deus, vamos clamar, vamos fazer um propósito, pedir que o Senhor venha despertar o seu povo, a sua igreja, para essa ignorância, para o que está acontecendo. Para que a gente possa ter novamente cultos verdadeiros, onde Deus é adorado, onde a gente se reúne numa terça-feira à noite, Deus batiza com o Espírito Santo. Quando a gente se reúne numa quarta, numa quinta, seja o dia que for, a gente se reúne como igreja, a gente goza de uma presença da qual nós não conseguimos nem explicar, porque ela toma a todos e todos começam a derramar as suas lágrimas, muitas das vezes até sem dizer uma palavra. Eu já tive oportunidade de estar num culto um dia do qual eu cheguei e só a presença de Deus, sem nenhuma palavra, irmãos, irmãs de joelhos dobrados orando, e eu entrei naquele ambiente, eu senti algo tão maravilhoso, eu nunca mais esqueci. Eu senti a presença de Deus.
Irmãos, a gente tem que buscar de novo a essência do culto verdadeiro a Deus. E eu peço, irmãos, me ajudem, não somente a mim, eu também estou orando pelos irmãos que estão passando por isso que eu estou passando hoje. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Deixa teu comentário ali, se gostou, dá um joinha, nos ajuda, irmão. Nós estamos precisando, irmãos, nós estamos precisando não só das orações, mas de um povo que busca com todo o seu coração. Amém.